Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gustavo Nunes, tenho 26 anos, moro atualmente em Guimarães, Portugal. Estou aproximadamente 2 meses e meio aqui e hoje eu vou contar para vocês como é que foi meu processo, meu planejamento de sair do Brasil e vir parar aqui em Portugal. Então se liga só. Então, o vídeo de hoje vai ser mais uma ideia, vou trocar uma ideia com vocês, explicar como é que foi todo o meu processo, todo o meu planejamento. Então vocês veem como não é aquele monstro de 7 cabeças, é bem simples. Como é que surgiu essa ideia de vir para Portugal? Tava eu e a minha família fazendo um churrasco na casa de praia do meu avô. E o meu primo, eu já tenho um primo que ele mora na Inglaterra já há alguns anos, e a gente batendo um papo lá, a gente, beleza, trocou ideia e tal, chegou em casa, eu conversei com a minha esposa, falei, pá, e se a gente fosse morar fora do país, o que tu acha? E ela sempre teve a ideia, sempre gostou também, então, e ela já sabia de Portugal, eu não tinha ideia, e ela já sabia que a entrada em Portugal era facilitada para o brasileiro tinha, digamos, um passe livre para entrar em Portugal, e daí surgiu, a gente começou a maturar a ideia aí, para colocar, tirar só do pensamento, do planejamento, colocar no papel mesmo para poder realizar essa vontade, né? Então, como é que foi? A gente começou a pesquisar tudo que a gente precisava. Documentação, dinheiro, tudo que a gente precisava fazer aqui do Brasil e depois o que a gente ia precisar estando aqui em Portugal. Então foi um processo bem, digamos assim, bem puxado nessa parte, porque a gente teve que pesquisar com um vídeo no YouTube, em sites, Google, perguntar para pessoas que já estavam aqui. A gente decidiu ali, foi no início de abril de 2022, ali pelo dia 10 de abril de 2022. Então a gente começou a pesquisar as documentações, tudo, e estipulou uma data, porque se a gente não tem data, a gente meio que fica perdido, né? Então a gente pensou, bom, temos que fugir do verão, porque no verão a gente viu que tinha menos casa para arrendar e também os trabalhos eram mais temporários por causa da temporada de verão. Então a gente preferiu pular o verão ali, a gente ia vir logo em seguida do verão. Então a gente estipulou a data setembro de 2022. A gente teve pouco tempo aí, né? 5 a 6 meses mais ou menos. Mas então, como é que a gente fez a parte da compra da passagem? A primeira coisa que a gente tinha que fazer para sair do Brasil foi fazer o passaporte. Nosso primeiro passo, para te sair do Brasil, a gente teve que fazer o passaporte. Vamos lá, agendamos, entramos no site da Polícia Federal, solicitamos ali o passaporte, fomos lá, tiramos o passaporte bem tranquilo, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. Tirando o passaporte, aí é que veio a encrenca, porque eu tinha uma moto e a nossa maior parte financeira estava na moto, porque era uma moto quitada, era uma moto grande e era o meu xodó, não queria me desfazer dela, mas infelizmente eu tive que vender ela para a gente poder comprar as passagens aí, já ter uma grana boa. Vendi a moto, consegui comprar as passagens, pesquisei em várias agências aéreas, pesquisei no site das próprias companhias aéreas, pesquisei até se valia a pena eu sair, ir até Guarulhos de ônibus e daí de Guarulhos pegar um voo direto para Lisboa ou então para Porto, né? Mas então achei uma agência de viagem que era mais barata na época. Foi bem tranquilo, eles trataram tudo para mim, não precisei me incomodar com nada, fizeram o check-in para mim, me mandaram um checklist para ver se eu tava com toda a documentação já feita, se eu já tava com tudo prontinho, o que eu tinha na mala. Foi um trabalho bem top ali. Então a gente conseguiu comprar as passagens pro dia 22 de setembro, 22, desculpa, pro dia 14 de setembro. Então aí a gente já tinha uma data, né? Então até essa data a gente tinha que estar com tudo finalizado. Isso foi ali para junho. Então a gente começou a pesquisar as regiões que a gente estava querendo ficar. A gente começou a pesquisar como é que era o arrendamento, né? Como é que era a parte de trabalho nas regiões. Então a gente via que tinha regiões que era mais fácil de arrendamento e tinha regiões que era mais fácil de trabalho. Então a gente meio que teve que pesquisar. Não alugamos nada do Brasil, a gente deixou para fazer tudo quando chegou em Portugal, mas a gente já queria ter uma ideia para não chegar aqui e ser tudo uma novidade, né? Mas foi bem tranquilo, a gente preferiu vir para o norte, não quisemos ficar no sul, ali perto da capital, porque a gente viu que era mais fácil de trabalho, mas o arrendamento às vezes era um pouco mais caro e também tinha muito mais gente, né, para concorrer ali. Então
a gente preferiu vir para o norte, a gente foi para Porto a princípio e começamos a procurar nos arredores, né? E sobre a documentação, a gente teve que agilizar certidão de nascimento, tivemos que agilizar histórico escolar, PB4, documento PB4, seguro viagem, teste do Covid, né, o certificado de vacinação do Covid, na verdade, e a quantidade em dinheiro que a gente tinha que levar para poder passar na imigração, que a quantidade mínima era de 70 euros mais 40 euros por dia que a gente ficaria no país, que como a gente entrou como imigrante, para a imigração a gente voltaria, né, para o nosso país de origem. Então a gente teve que levar cada um 400, a gente pegou as passagens de 10 dias entre ida e volta, então a gente tinha que ter 470 no mínimo cada um. Só que quem vem para morar, com certeza vem com muito mais do que isso, né? Então foi bem tranquilo. A parte do seguro viagem também foi bem tranquilo, a própria agência me ofereceu um seguro, era bem baratinho, então também não tive problema. O certificado da vacinação do Covid, bem tranquilo também, tem o próprio aplicativo do SUS que emitia, então foi bem fácil. O PB4 foi mais chatinho, tem que fazer a solicitação no site do governo e demora um tempo para eles aprovarem, mas é bem tranquilo, só preenche lá os teus dados e vem. E depois, certidão de nascimento e histórico escolar, a gente já deixou tudo atualizado, certidão de nascimento tinha que atualizar, a gente atualizou. E deixamos lá já apostilado, porque a gente não trouxe na viagem com a gente deixou lá para quando eu estivesse aqui a gente mandasse pelo correio para não ter nenhum problema na imigração. Então, como a gente já tinha a data ali, já estava com tudo pronto, mais ou menos, chegou em agosto ali, um mês antes, a Lu pediu demissão, eu já estava trabalhando como autônomo, então eu não tinha chefe nem nada, eu só continuei com as minhas consultorias. Então a Lu pediu as contas e ali nesse último mês a gente tirou para fazer tudo, fazer um checklist, fazer uma conferência, ver se a gente tinha tudo, começar a arrumar as malas e começar todo aquele processo de se despedir e tal, porque a Lu, ela saiu de casa cedo, então ela tinha que viajar até a cidade dos pais. A minha família é toda do sul, então também eu só tinha comigo minha mãe e minhas tias, então a gente meio que fez uma reunião lá no sul e se despediu de todo mundo. Fora isso, foi bem tranquilo, a gente arrumou todas as malas, a gente não tem noção até a gente começar a arrumar a quantidade de coisa que a gente teve que deixar muita coisa, mas evitamos levar muita coisa porque poderia dar problema na parte da imigração, então a gente preferiu não arriscar, né, não comprometer todo o nosso planejamento, levando coisa em excesso aí e acabando ficar. Bom, mas esse foi nosso planejamento, foi bem tranquilo, como eu falei para vocês, bem tranquilo mesmo, não teve nada de mistério. Parte de documentação, eu vou deixar aqui na descrição tudo que a gente separou, tá? A gente pesquisou bastante, viu em várias fontes mesmo, então não tem erro, até a data de hoje aqui, dia 28 de novembro de 2022, foi essa documentação que está sendo usada, é bem tranquilo, é bem fácil, só pesquisar, só planejar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, me dá essa moral, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Se você não é inscrito, já se inscreve para me ajudar no canal, para me motivar também. E se possível, comenta aí alguma sugestão, alguma dica, algum elogio aí, o que você achou desse vídeo, do nosso planejamento, se achou que a gente fez alguma bobeira, se achou que a gente fez certinho. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aí pra gente ir conversando e até o próximo vídeo. Valeu!